Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano, Miranda Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021. Sexta-feira, 28 de maio, segundo bimestre. Professor Maurício, dando continuidade às nossas aulas de revisão geral de Sociologia. Hoje teremos mais 5 questões, como da última vez, foram 5 questões de Sociologia que vocês resolveram, ok? E hoje veremos mais 5 questões de Sociologia, ok? Do nosso módulo, que vocês vão receber daqui a pouco, o módulo atualizado, como sempre, a cada aula, a gente atualiza, nós, todos os professores, atualizamos os nossos módulos para vocês poderem usufruir, acessar e trabalhar. Né? Então, vamos ver aqui o módulo, as questões, como tinha falado. Então, na aula passada, vocês resolveram, já do segundo bimestre, estas 5 primeiras questões. Né? Aqui visualizando as questões, vocês lembram, de acordo que inclusive com as figuras, com as ilustrações, não é? Então, dando prosseguimento à sequência de questões. Questão 6, aqui está a questão 6. Depois a gente rola para ver as demais questões, ok? Então, a questão 6 trata exatamente do fato social, desse aspecto fundamental da sociologia, segundo Emile Durkheim. A sociologia se define, a concepção e a ideia de Emile Durkheim sobre a sociologia é que ela é uma ciência que estuda os fatos sociais, não é? E lá atrás vocês viram o tema fato social, seus conceitos e suas características. É o que a questão 6 pede. Olha aqui, segundo Emile Durkheim, as 3 características básicas do fato social são, e aqui estão as alternativas. Alternativa A, B, rolando a página, C, D e I. São estas as alternativas, claro, vocês devem saber as questões, devem saber a resposta, não é? Aquelas 3 características, portanto, do fato social, né? Aquelas 3 características básicas. Questão 7. O que diz a questão 7? Ela fala também do fato social, continua falando sobre as características do fato social. O que diz o enunciado da questão? Não sou obrigado a me comportar socialmente conforme as leis e regras de conduta, mas seria inútil agir assim contra essa necessidade imposta, pois, mesmo se eu deliberadamente quebrar as regras, terei que lutar contra elas, inevitavelmente. Este é um dos aspectos do fato social que se denomina, aqui estão as características. Portanto, repetindo novamente, uma questão que trata das características do fato social. Identifiquem corretamente qual destas características é o que a questão pede. Lá atrás, vocês já responderam uma outra questão idêntica a esta, ok? Sobre o mesmo tema. Questão 8, continuando. Ok? Questão 8. A concepção da sociologia como ciência, segundo Emile Durkheim, se baseia na teoria do fato social, como havia dito. Seu objetivo é demonstrar que a sociologia pode ser uma ciência tão objetiva e metódica e tão autêntica quanto as demais ciências. Ok? Aqui está uma definição, uma ideia tirada, portanto, da obra dele, As Regras do Método Sociológico, ok? Portanto, aqui trata, mais uma vez, dessa concepção de sociologia, desta preocupação
desse desejo profundo do sociólogo em demonstrar que a sociologia é realmente uma ciência com todos os seus atributos de ciência exata. Inclusive, ele compara a sociologia às demais ciências. Portanto, uma ciência exata, não é uma filosofia, é uma ciência exata. Aqui estão, portanto, meus caros, as alternativas, ok? Então, assinale a alternativa correta, né? Então, o que é que Émile Durkheim fala? Então, todas elas têm algo de não correto e, portanto, vejam, por exemplo, a alternativa A, segundo Durkheim, a regra fundamental do método sociológico é considerar os fatos sociais como coisas ou objetos observáveis para serem devidamente estudados, analisados. A alternativa B, Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de comportamento do indivíduo em sociedade e, portanto, deve ser usado para explicar apenas alguns tipos de sociedade. Será mesmo? Letra C, o estado normal da sociedade, para Durkheim, é o estado de anomia, ausência de leis ou regras, né? Anomia quer dizer anarquia, ok? Quando todos os indivíduos exercem bem seus grupos, seus papéis sociais. Nesse estado aqui, ok? Caracterizado nessa alternativa. Letra D, para Durkheim, para Durkheim, a solidariedade orgânica social se faz através da pequena divisão do trabalho social, como pode ser vista pela análise dos fatos. A solidariedade orgânica social é todo esse conjunto de relações sociais baseados, portanto, na fidelidade, na fé, na confiança no outro e, portanto, na cooperação, não é? Que se dá entre as pessoas, ok? E que a sociologia chama, que ele chama de solidariedade orgânica social. A gente depende dos outros, não é? As profissões todas estão aí, a gente depende do padeiro, não é, para comprar o nosso pão, solidariedade orgânica. A gente depende do homem do campo para a gente ter na nossa mesa os produtos do campo, não é? Portanto, os legumes, as frutas, ok? Que a gente compra no mercado, na feira. Tudo isso vem do campo. Solidariedade orgânica social. Que a alternativa fala aqui de pequena divisão do trabalho social. Analisem, portanto, essas alternativas. E a última alternativa dessa questão 8, para Durkheim, fato social é o modo próprio de pensar, sentir e agir do indivíduo em sua subjetividade e liberdade de pessoa humana, de ser humano. Então, esta é a questão 8. Analisem o que pede a questão. A questão 9, né, fala de um sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, que afirma, ele dá uma, como é que eu posso dizer assim, uma outra conotação de processo social. Ele, portanto, como vocês viram no tema processo social, socialização, sociabilidade, um capítulo anterior aí deste módulo. Então, lá está processo social, socialização é o processo de inclusão social, de assimilação da cultura, não é, global da sociedade, ok? Mas aqui ele dá uma conotação mais, diria assim, mais interessante. Dizer, o processo de socialização é a condição do indivíduo desenvolvido dentro da sociedade e da cultura, pela aquisição de status, né, ou situação social, como membro de um grupo ou de vários grupos. Está corretíssimo, né? Portanto, é isso mesmo. O processo social é essa nossa condição de pessoa, de indivíduo inserido na sociedade, inserido inteiramente na sociedade e na cultura geral, ok? Portanto, é incorreto afirmar, aqui estão as alternativas, existem diferentes formas de socialização que estão relacionadas com a cultura, o local e o contexto histórico dos indivíduos. Assim, então, aqui vocês vão escolher qual é a alternativa não correta. Não correta.
Qual é a alternativa? A alternativa, portanto, a alternativa errada, incorreta, né? A alternativa B, o processo de socialização formal é conduzido por instituições formais, como a igreja e a escola. Letra C, o processo de socialização informal é mais extenso e ocorre inicialmente no núcleo familiar. Letra D, a socialização é determinada por uma rede complexa de relações sociais que vão se desenvolvendo durante a vida dos indivíduos. E a letra I, os processos de socialização antigos e modernos não se modificaram ao longo do tempo, pois os indivíduos se socializam da mesma forma. Ok? Então vejam, analisem essas questões. Lembrando a vocês, uma dica para vocês, que o processo de socialização é dinâmico, não é? É um processo que está em contínua evolução, em contínua adaptação às sociedades todas, ok? Muito bem. E a última questão de hoje, a questão 10, trata mais uma vez de uma crítica preocupante e preocupada do nosso sociólogo Émile Durkheim na sua obra As Regras do Método Sociológico. O que diz essa crítica, essa visão crítica dele sobre a sociologia? Ele diz lá: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Ao invés de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma delas seja expressamente tratada, devidamente tratada, diga-se de passagem. Não é com exames sumários e por meio de percepções tão amplas e apressadas e não suscetíveis a qualquer prova científica que se pode compreender e deduzir as leis gerais de uma realidade tão complicada, tão complexa quanto a sociedade. Eis, portanto, aqui a análise crítica bem fundada, bem preocupada aqui do nosso Émile Durkheim. O texto crítico expressa, portanto, o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia embasada, fundada, letra A, na vinculação com a filosofia como um saber interdisciplinar, unificado. Letra B, no conjunto de percepções intuitivas gerais para demonstração geral. Letra C, na formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Letra D, na adesão aos padrões de estudo e investigação típico das ciências naturais e exatas, portanto. E letra I, na promoção de um conhecimento engajado e comprometido politicamente com as questões sociais. Aqui estão as alternativas. Qual delas é realmente a alternativa correta? É isso, meus caros, a atividade de hoje. Então, vocês têm os conteúdos, os assuntos, os textos, antes aqui das 10 questões, né, dessas 5 questões de hoje, das outras 5 da aula anterior, e, portanto, dei uma repaginada, dei uma lida bem feita, ok? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos. Continuo agradecendo e fico muito agradecido pelas diversas mensagens de apoio e carinho de vocês, tá bom? Bom fim de semana a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.